Tudo jóia? Tudo beleza? Como é que vocês estão? Suave na nave? Hoje eu vou compartilhar com vocês falando sobre pequenos conhecimentos, né? Falando sobre o parasitismo. Enquanto o predador em geral é maior que a presa e a elimina por comê-la, o parasita costuma ser pequeno e vive dentro do hospedeiro ou sobre ele. O parasita normalmente não mata seu hospedeiro. Ele não mata seu hospedeiro, contrariamente ao que faz o predador. Já se disse que, em termos econômicos, o predador vive de seu capital, enquanto os parasitas se sustentam dos juros. Os parasitas normalmente são mais especializados que os predadores. Enquanto um predador geralmente usa como presa as espécies variadas, o parasita se instala em uma ou em poucas espécies. Desse modo, a associação íntima do parasita com o hospedeiro regula de maneira eficiente ambas as populações. A especificidade de um parasita quanto aos seus hospedeiros pode ser facilmente ilustrada como um exemplo brasileiro. O combate ao verme da esquistossomose consiste basicamente... Peraí, galerinha. Peraí que a estrelinha da casa pediu pra brincar comigo. O combate ao verme da esquistossomose consiste basicamente na tentativa de eliminar o caramujo, que constitui o estágio obrigatório para a continuidade do ciclo. Assim, a eliminação do hospedeiro intermediário é uma medida eficiente para romper o ciclo do esquistossoma. Quanto ao local que atacam, os parasitas podem ser classificados como ectoparasitas e endoparasitas. Os ectoparasitas, como por exemplo o piolho, a pulga e a sanguessuga, atacam órgãos externos do hospedeiro. Os endoparasitas, como as lombrigas e as tênias, vivem no interior de seus hospedeiros. O amensalismo. No amensalismo, uma espécie inibidora impede o crescimento de outra, chamada amensal. Um exemplo é o caso dos antibióticos, como a penicilina, produzidos por fungos e largamente empregados em medicina. Outro caso de amensalismo ocorre com folhas de certas plantas que, ao caírem sobre o solo, liberam substâncias que inibem a germinação da semente de outras espécies. Nesse caso, a relação é do tipo positivo e negativo, já que, dessa forma, evitou-se a competição interespecífica. O exemplo mais conhecido é o de marés vermelhas, em que algas planctônicas dinoflageladas proliferam de forma exagerada, liberando toxinas que acarretam a morte de toda a fauna em uma grande extensão ao seu redor. Já que as algas não são beneficiadas, trata-se de uma relação tipo zero negativo. E hoje, gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, falando sobre vermes, né, sobre parasitas. Eu já tive lombriga, sabe, gente? Já tive lombriga, eu já tive ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides não, desculpa, gente. Ascaris lumbricoides é o nome científico da lombriga. Eu já tive lombriga, eu já tive oxiurus. E oxiurus, gente, pensa num trem que coça pra caramba, viu? Nossa, você tá doido. Aí depois que eu tomei um remédio pra verme que chama Anita, né? Que é um remédio que faz uma limpeza completa, sabe? Eu só descobri que eu tava com verme depois que eu tomei esse remédio. Aí eu tava com oxiurus, né? Aí, gente, isso é uma coisa normal, sabe? Ter verme assim, ter oxiurus, ter lombriga, é a coisa mais normal que tem. Todo mundo tem verme, gente. Sabe? É a coisa mais normal que tem, sabe? Pode parecer assim uma coisa nojenta, assim, uma coisa assim, né? Trem nojento, ou trem de outro planeta, ou pode parecer assim algo
bem assim estranho, bem nojento, mas verme, gente, todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem. É a coisa mais normal que tem. De vez em quando é bom tomar um remédio pra verme, né? Só pra eliminar a, a maior parte, né? Só pra fazer uma limpeza. Aí eu tive oxiúros. Ou pensa num trem que coça, gente. Nossa, esse trem coça demais, mas demais da conta. E pinica, sabe? Coça, né? É um trem que incomoda demais. Nossa. Aí, depois que eu tomei esse remédio pra verme, fez uma limpeza completa, né? Os biomas. O conceito de bioma. A biosfera é a parte do planeta que contém vida. Trata-se de uma camada de pequena espessura em relação ao tamanho do globo terrestre, constituída de mares, rios, lagos e solos, até poucos metros de profundidade e atmosfera, e uma altitude de poucos quilômetros. A vida na Terra necessita de algumas condições básicas, como luz, água, temperatura acima do ponto de congelamento, como por exemplo, como a distribuição desses fatores no planeta não é homogênea, as várias regiões da Terra apresentam aspectos biológicos diferentes. Essas grandes paisagens vivas na biosfera se distinguem por um tipo de vegetação característico. São denominados biomas. Alguns ecólogos preferem usar essa palavra para designar apenas os ecossistemas terrestres. Outros utilizam indistintamente para qualquer grande ecossistema, incluindo os aquáticos. Alguns ecólogos usam o termo bioma para designar grande ecossistema específico de certa região. Para eles, por exemplo, a floresta amazônica seria um bioma, a Mata Atlântica outro bioma. Pelo significado original do termo, tanto a floresta amazônica como a Mata Atlântica pertenceriam ambos ao bioma floresta pluvial tropical. O mesmo bioma pode estar em mais de uma região do planeta. A floresta tropical, por exemplo, existe em parte da América do Sul, além de regiões da África e da Ásia. O bioma do tipo deserto está espalhado em várias partes da Terra. O mesmo ocorre com florestas de coníferas e com outros principais biomas. Fatores abióticos e os biomas. A tabela a seguir relaciona alguns fatores abióticos que condicionam a composição em espécies dos biomas e, portanto, o seu aspecto geral. No caso dos biomas terrestres, os fatores básicos que determinam a paisagem vegetal são a intensidade de luz e a quantidade de chuva, condições obrigatórias para a fotossíntese, luz e temperatura. No entanto, são fatores associados já que a parte da luz atinja os corpos e se transforma em calor. Eu não sei se dá pra pegar aqui, gente, mas essa tabelinha aqui, ó, é que eu não sei explicar muito bem essa tabelinha, sabe? Aí se der pra pegar assim, se der pra ler. Eu vou fator ambiental, tá assim, na tabelinha tá assim, fator ambiental, luz solar, obrigatória para a fotossíntese, para as plantas terrestres, a luz não é normalmente fator limitante, e sim um gás carbônico. Porém, em florestas densas como a Amazônia, chega pouca luz ao solo, que irá determinar o tipo de planta que ali vive. Nos ecossistemas aquáticos, a luz disponível diminui com o aumento da profundidade. Temperatura afeta diretamente o metabolismo. Em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, formam-se cristais de gelo que rompem as células. Acima de 45 graus, há desnaturação de proteínas. Aves e mamíferos, por manterem sua temperatura constante, distribuem
biosfera de forma mais ampla do que os heterotermos. Água, essencial à vida, não obviamente o fator limitante de organismos aquáticos. Já os organismos terrestres estão constantemente ameaçados pela desidratação. Ventos, fator ambiental, relacionados à perda da água pelos organismos terrestres, por meio da transpiração, que por sua vez permite esfriar a superfície do corpo. Solo e rochas, sua composição, sua estrutura física e seu pH determinam a distribuição de vegetais e, consequentemente, dos animais que dependem deles.